Oi, 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 bonjour. Estamos de volta. Acho que eu falhei por 3 semanas. Não sei, perdi a conta, viu? Perdi a conta. Se foram 3 semanas ou talvez um pouquinho mais que eu não consegui fazer a live. Foi corrido no trabalho, foi corrido com o trabalho do meu marido, e aí acaba que a carga da casa fica mais pra mim, né? Quando um tá mais corrido, o outro segura as pontas do jeito que dá, né? Então, acho que eu fiquei umas 3 ou 4 semanas sem estar presente por aqui, mas estou de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fran, eu sou arquiteta, e eu venho fazendo lives semanais aqui falando sobre a casa, sobre o nosso relacionamento com a casa. Não entro exatamente em termos técnicos da arquitetura, eu venho falar sobre realmente o nosso relacionamento com a casa. Como cuidar da casa, como fazer boas escolhas. Às vezes a contratação de um profissional é essencial, sim, mas tem muita coisa que a gente pode fazer pela nossa casa só com um pouquinho de atenção, de cuidado. Então eu tô aqui para trazer essa visão. Não é dizer que meu trabalho é dispensável nem indispensável, mas que dependendo do nível de disposição das pessoas, as pessoas conseguem ter uma casa muito legal sem sair contratando um profissional para fazer qualquer coisa. Então eu acho que a gente precisa saber tomar decisões dentro da nossa casa. Nem tudo a gente tem que terceirizar, nem tudo a gente precisa de uma arquiteta, de uma designer, de uma decoradora. Então é para isso que eu tô aqui, para dizer que às vezes o meu trabalho vai ser essencial, mas às vezes não vai. E tá tudo bem. Então hoje a gente vai falar, eu pensei muito sobre que tema trazer, né? Então hoje eu vou falar com vocês sobre quarto de bebê, tá? Como fazer, itens indispensáveis. Eu segui um roteirinho aqui para vocês para explicar tudo sobre quarto de bebê. E por que eu entrei nesse tema? Eu sou mãe, a minha filha tem 2 anos e pouquinho. Depois que ela fez 1 ano, eu parei de contar os meses, tá? Digamos que ela tem 2 anos e meio. Ela nasceu em julho, então ela tá com quase 3 anos, né? Quando eu descobri que eu tava grávida, claro que eu pensei, né? O que eu vou fazer no quarto dela? Eu moro numa casa que não é a minha casa permanente, tá? Não é nem a casa dos meus sogros, então a gente tava... Quando eu engravidei, a gente tava pensando se ia ficar aqui, se ia reformar, se ia construir, enfim. Muita coisa, sabe? Muitas decisões a tomar. E aí, o que eu pensei? Eu pensei o que fazer pro quarto dela, né? E num primeiro momento eu disse, eu não vou fazer projeto, eu não vou fazer marcenaria sob medida. Tomei algumas decisões e hoje, que ela já tem 2 anos e meio, eu consigo ver aonde eu talvez tenha errado, aonde eu acertei. E por ser mãe e ser arquiteta, eu tenho opinião sobre os muitos projetos de quartos de bebê que eu vejo por aí. E como vocês sabem, talvez a minha opinião não seja a mais interessante, né? Mas talvez seja um pouco polêmica. Eu, assim, 90% dos quartos de bebê que eu vejo por aí, eu penso assim, eu olho para aquele quarto e eu penso, coitadinho do bebê. Mas enfim, vamos entrar nas justificativas, nas explicações, para ajudar aí quem é mãe ou pai, aí quem tá esperando seu bebê, ou quem gosta do assunto, enfim, né? Claro que quem é mãe ou pai vai aproveitar melhor esse assunto. Só tomar uma água que o calor voltou com tudo, né? Por aqui. Então, quarto de bebê. Quais os itens indispensáveis? E aí eu vou dizer pra vocês, quando eu descobri que eu tava grávida, eu cheguei a ver lugares que diziam que o berço era dispensável, que a pessoa não tinha usado o berço. E aquilo não batia na minha cabeça. Eu dizia, gente, como que a pessoa não usou o berço? Aonde que essa criança dormiu? O resultado são famílias que usam a cama compartilhada. Eu não vou entrar no tema cama compartilhada, mas foi uma coisa que desde o princípio eu disse, não farei. Não quero cama compartilhada, não quero botar minha filha na minha cama, tá? Farei de tudo para que isso não aconteça. Talvez eu tenha sido abençoada, ou enfim, né? Minha filha sempre amou dormir no bercinho dela. Então, assim, número 1,
item indispensável, é o berço, tá? E por que eu acho que o berço é indispensável, não tem nem o que se discutir? Porque, cara, a minha filha vai fazer 3 anos em julho e assim, ó, talvez eu vá tirar ela do berço no final do ano. Talvez eu estenda um pouquinho mais, talvez eu só tire as grades, porque o berço dela vem com 2 travessas laterais em MDF, no mesmo material do berço, né? Que eu posso transformar ele numa mini cama. Então, assim, eu vou usar ele por mais tempo. Eu comprei um colchão bom, de qualidade, o colchão dela é ótimo, eu uso protetor, nunca tive problemas com o colchão dela. Então, assim, ó, o berço é um item que, assim, ó, ele vai durar no mínimo 4 anos da vida do teu bebê. No mínimo 4 anos. Então, o berço é o número 1. É o item mais indispensável da vida do bebê, do quarto do bebê. E eu falo bebê porque, assim, bebê até 1 ano, né? De 1 ano pra cima já é uma criança. Mas vamos falar na parte do bebê. Até, assim, uma das maiores dificuldades de fazer o quarto de um bebê é porque tem muitas fases, né? Por exemplo, agora minha filha só usa fralda à noite. O bebê tem a fase de que ele não caminha, aí depois ele começa a engatinhada, e depois ele... Na verdade, a fase número 1, ele nem se mexe, né? O bebê fica lá paradinho, uma estatuazinha. Essa fase dura bem pouco. Mas o bebê tem várias fases, então... Por isso que eu falo bebê, porque se a gente fala, o quarto da criança eu acho que já envolve muito mais idade, né? A criança até 10, 12 anos, então... Vamos falar dessa fase inicial, do quarto do bebê. Voltando, itens indispensáveis. Eu diria, então, que é o berço, número 1, não tem como, sabe? Eu acho que é até mais saudável para os pais e para o bebê, ele ter o seu próprio cantinho, o seu próprio berço, tá? A cômoda, né? A cômoda e o trocador. Esses 2 móveis, eles podem ser um só, eles podem ser... Pode ser o trocador em cima da cômoda, enfim, tem diversas possibilidades aí, né? Mas a cômoda eu acho ela indispensável, por quê? Porque nos primeiros meses de vida, tudo que a gente tem de roupa do bebê cabe na cômoda. E fica mais prático usar a cômoda do que um armário tradicional pra guardar. Porque são roupinhas pequenininhas, fica tudo, né? Assim, fica mais à mão. Então a cômoda é mais prática para esses primeiros meses de vida, tá? E o trocador por motivos óbvios, né? O trocador talvez a gente use mais do que o próprio berço, porque são muitas trocas de fralda, principalmente nos 2 primeiros meses. Então, assim, realmente os itens indispensáveis, pra mim, são esses, tá? Berço, cômoda e trocador. Aí depois a gente entra em outras questões. Armário, guarda-roupa tradicional, com cabide e tudo mais... eu comecei a usar quando ela começou a ficar um pouquinho mais velha, tá? Mais velha, né? Conforme ela começou a crescer. Então eu já tinha um guarda-roupa no quarto dela e eu mantive aquele ali. É um guarda-roupa antigo, tradicional, até inclusive a divisão dele interna é bem ruim. Mas eu disse, eu não vou trocar isso agora, vou seguir assim, né? Então mas eu comecei a usar o armário para as coisas dela quando ela tinha ali 9, 10 meses, por aí. Que ela começou a usar um casaquinho, né? Eu já usava para guardar lençol, toalhinha, roupa de cama, essas coisas eu já usava, mas para a roupa da criança mesmo, a gente começa a usar um pouquinho depois. Então é aquela coisa, para quem tá montando um quarto aos poucos, o armário pode ficar para esse segundo momento, tá? Tipo, a partir de 1 ano, a partir de 8 meses, enfim, 8 meses, 9 meses, aí tu pensa no armário. Eu tô falando isso de adaptações, tá, gente? Apliquem pra rotina de vocês, pra vida de vocês. É claro que se tu vai montar o quarto de uma vez só, tu vai comprar todos os itens e tá tudo certo. Tô falando pra quem realmente quer dar prioridade, assim, descobri que eu tô grávida agora, o que eu preciso comprar primeiro? Vai no berço, que não tem erro, tá? Então, por isso que eu tô falando dessas questões. O armário, então, é um segundo momento, assim, que não precisa ser de imediato. Tu não vai usar o armário assim que o bebê nascer. Tu vai usar muito mais a cômoda, tá? Espaço para brinquedo, um nicho, gavetões, um espaço dentro do próprio armário, e aí varia conforme a tua disponibilidade de espaço, né? Mas vai precisar de espaço para brinquedo, tá? Claro que a partir de alguns meses, mas a gente sabe que desde que o bebê nasce a gente vai ter ali um tapetinho de brincar, né? Pra criança ficar ali de bruços e, né? Então a gente vai ter brinquedos, um ursinho, um negócio... A gente tem brinquedo desde que a criança nasce.
E o problema é que a quantidade de brinquedos só aumenta. E ela não aumenta de acordo com a idade, ela aumenta num nível assim, ó, absurdo. Então eu tenho que estar sempre muito ligada com a quantidade de brinquedo, porque senão a gente acaba tendo que tirar o berço do quarto para colocar a quantidade de brinquedo. Essas crianças têm muito brinquedo hoje em dia e eu falo pela minha filha também. Ela ganha bastante coisa, então quando a gente vê, tem que estar sempre controlando isso, fazendo uma limpa aí regularmente. Então, o espaço para brinquedo vai ser necessário, tá? Então tem que pensar nisso desde o princípio. Por mais que nos primeiros meses a criança vai ter ali um tapetinho e um ursinho e não vai nem pegar aquilo ali, as coisas vão mudando, tá? Então precisa pensar num espaço para brinquedos, tá? A poltrona de amamentação. Ai, tá aí um item que assim, ó, divide opiniões absurdamente. Vou falar o que eu apliquei aqui, tá? Eu já tinha uma poltroninha antiga aqui, que não é muito ergonômica, tá? Mas ela já estava ali. E aí eu disse, cara, vou testar, tá? Vou testar usar essa aqui, vou ver como eu me adapto e tudo mais. Ela não é muito ergonômica, mas funcionou. Eu colocava uma almofada atrás, uma almofada na cabeça, às vezes, em algumas vezes eu colocava a almofada na cabeça para ficar mais confortável. Mas assim, ó, a verdade é que ela quebrou meu galho. Durante o período que ela dormiu no meu quarto, eu dava mamar no quarto mesmo, tá? Durante o dia, que aí ela mamava em lugares aleatórios, às vezes na sala, na cozinha, enfim, cara, eu nunca tive um lugar específico para dar mamar, tá? Eu amamentava em, sei lá, na cadeira. Depende de onde eu tava, depende com quem eu estava. Então, às vezes, eu ia pro quarto dela só pra ela mamar mais tranquila. Mas, assim, a poltrona de amamentação, se tu não tem nenhum cantinho específico pra tua casa, assim, ou se tu não tem nenhuma poltrona que tu possa usar pra ver se ela vai te ajudar, vai te servir pra esse momento, e tu pode comprar, e tu tem espaço pra comprar, eu acho que ela vai ser útil. Porque tu vai precisar ter um lugar para que isso aconteça, né? Para amamentação. Um lugar para isso vai ter que ter. Então, se tu tiveres um móvel mais confortável específico para isso, eu tenho certeza que tu vais usar. Porque no mínimo 6, 8, 12 meses da vida desse bebê, ele vai amamentar. Esse é o padrão, tá, gente? Se tu não puderes amamentar por algum motivo, paciência, né? Tem a mamadeira, tem fórmula, enfim. Fome os bebês não passam, mas a questão é a amamentação. Então, se tu tens lugar e orçamento para isso, vale a pena, sabe? Eu acho que vale a pena. Eu pretendo comprar uma poltrona mais adequada para amamentação, porque essa que eu tenho aqui, por mais que ela tenha quebrado o meu galho, ela não foi uma poltrona muito confortável. Eu tinha que estar sempre abrindo mão aí de de uma almofadinha auxiliar, enfim. E ela era meio ruim para levantar, porque ela é uma poltrona mais baixinha. Então, na hora de levantar com o bebê no colo, quando a Maria Eduarda ficou um pouquinho maior, isso era meio ruim. Então, realmente, a minha poltrona quebrou um galho, mas ela não é a mais adequada para isso. Então, se tu puderes, vale a pena investir numa poltrona de amamentação, tá? E um bônus, que inclusive meu marido falou que achava totalmente desnecessário. Ele quase me proibiu de comprar. Ele disse, pra que tu vai comprar isso? Mas que com 1 mês de vida, ele já disse, nossa, que bom que tu comprou isso. Foi a babá eletrônica. E aí, o que eu fiz? Quando eu procurei babá eletrônica, elas eram muito caras. Tipo, todas estavam na faixa de 800, 900, 1.000 e poucos reais. E aí eu disse, cara, eu não vou pagar tudo isso por uma babá eletrônica, né? As que eram mais baratas eram em sites meio estranhos. E aí eu fiquei meio assim de comprar. E aí o que eu fiz? Eu comprei uma câmera de segurança da Intelbras, tá? Uma câmera normal. E baixei o aplicativo no meu celular e coloquei a câmera ali, câmera de uso interno, né? E eu uso a câmera, assim, eu uso até hoje, só que aí a única coisa que estragou foi a luzinha infravermelho. Então hoje, quando eu ligo ela à noite, eu não consigo mais ver a Maria Eduarda, porque a luzinha do infravermelho não tá mais funcionando, queimou, tá? Enfim, usei uma câmera de segurança normal e super me atendeu. Por que eu acho ela indispensável? Porque eu trabalho em home office, tá? Quando eu descobri a gravidez, eu já trabalhava de forma autônoma em casa. Então eu disse assim,
eu pensei, né? Quem vai definir a minha licença maternidade sou eu. Eu não tenho licença maternidade propriamente dita. Então, a babá eletrônica me ajudou muito, porque nos primeiros meses a Maria Eduarda dormia bastante, ela fazia boas sonecas. Então, assim que eu me senti pronta, eu voltei a ligar o computador, trabalhar, responder um negocinho aqui no computador mais confortável e não usar o celular para tudo. Então, assim, ó, a babá eletrônica me ajudou muito, especialmente porque eu trabalho em home office, tá? Se não é o teu caso, talvez tu realmente não vá ver muita função. E a Maria Eduarda foi dormir no quarto dela, que é bem pertinho do meu, é na frente do meu, mas eu coloquei ela no quarto dela com 3 para 4 meses, 4 meses eu acho. Então, ter a babá eletrônica ali no celular ligado, a câmera, né, ligada, me dava mais segurança, do tipo, se ela chorar eu vou escutar. E aí eu vou poder olhar para ver o que tá acontecendo, se ela realmente tá chorando e precisa de mim, ou se ela só tá se mexendo mas tá dormindo. Então a babá eletrônica auxilia muito até nisso, sabe? E a gente não ouvir um resmunguinho de nada e sair correndo, pegando a criança do colo, às vezes ela tá dormindo, né, pegando no colo. Então, às vezes ela tá só tendo um sono mais turbulento. Então, eu acho que ter uma câmera, uma babá eletrônica, ajuda inclusive nesse sentido, sabe? De tu dar o tempo da criança, assim, às vezes ela tá só se mexendo. E aí ela se mexe, volta a dormir e tu não incomoda o sono dela. Então isso é bom pros pais e pra criança, pro bebê, enfim, tá? Pensem. Pensa e avalia se realmente vai fazer sentido pra ti. Agora, eu até não tem como não misturar a minha experiência de maternidade com o que eu imagino ideal para um quarto de bebê, né? Mas o resumo, então. Itens indispensáveis, em ordem de importância, tá? Berço, cômoda, trocador, armário, espaço para brinquedos. A poltrona e a babá eletrônica são itens, assim, a avaliar. São bônus, tá? São itens bônus que tu avalia se tu achas necessário. Agora, uma questão importante. Eu preciso fazer um projeto para o quarto do meu bebê? Eu preciso de marcenaria sob medida? A resposta é: depende. Como quase tudo na vida. Vamos lá, eu preciso fazer um projeto? Resposta: se tu não tens ideia de onde colocar as coisas, de onde colocar o berço, de onde colocar a cômoda, de onde colocar o trocador, de onde colocar a poltrona, se tu olhou ali, colocou de um jeito, não gostou, montou de um... Não. Se tu tá com problema nisso, Contrata uma planta de layout, que o layout é só a disposição dos móveis e a circulação, ou contrata uma consultoria que resolve a disposição geral do quarto, tá? Mas, assim, se tu tá com dificuldades, contrata, não fica na dúvida, sabe? Fazer um projeto, uma planta de layout ou uma consultoria para um quarto de bebê é um serviço bem barato, é um serviço rápido de prestar. Então, não é uma coisa que vai impactar no teu orçamento assim, absurdamente. Então, se tu tá com dúvidas, nossa, eu tô perdida, contrata, não fica na dúvida, sabe? Agora, se tu montou o berço ali, porque geralmente o berço vem desmontado, né? Aí tu tá lá, tu e o marido montaram o berço, colocou... Ai, eu gostei de como ficou aqui. Cara, se tu gostou, se tá funcionando, tá tudo certo, tá? Segue a vida, tem coisas mais importantes para se preocupar. Agora a questão da marcenaria sob medida. Se tu queres fazer um projeto que fique cada coisinha no seu lugar, eu não quero comprar uma cômoda solta, eu não quero... Cara, tudo bem. Contrata um projeto, faz a marcenaria sob medida, tem muitos quartos legais, muita coisa legal para fazer, que é a marcenaria sob medida, que o projeto completo de interiores nos possibilita. Então, se tá dentro do teu orçamento, se tu tem tempo para executar esse projeto antes do bebê nascer, né? Vai fundo, toca a ficha. Eu acho que dá para ter um resultado muito legal com a marcenaria sob medida, tá? Agora, mas eu não sei se eu tenho dinheiro para fazer. Então, calma. Porque a marcenaria sob medida, ela não é obrigatória de forma alguma pro quarto de um bebê, tá? Ela é totalmente dispensável. E ter os móveis soltos, ter um armário solto, o berço é óbvio, né? Mas o berço, o armário e a cômoda
por exemplo, esses 3 itens, né, soltos dentro do quarto, nos dá muitas outras possibilidades. Porque, digamos assim, o meu bebê tá com 7 meses, tá começando a se mexer, de 7 para 8, tá começando a querer engatinhar e eu não tô mais gostando da disposição dos móveis aqui do quarto dele. Muda de lugar, muda de disposição, tá? Inclusive eu fiz isso aqui. O berço dela tava de um jeito, encostado no canto da parede, então ele ficava encostado em 2 lados da parede, e ela começou a bater muitos pés na parede, e aí às vezes ela dormia no meu colo com a cabeça aqui, eu ficava ruim pra eu colocar no berço, daí eu tinha que virar ela, daí às vezes ela acordava, enfim, ficou uma situação ali não muito bacana. Eu mudei o berço de lugar, mudei o berço, mudei a cômoda e mudei o trocador na época, que agora eu já tirei também o trocador. Então assim, ter os móveis do quarto do bebê soltos, a cômoda, o armário e o berço, principalmente, né? A poltrona também é óbvio que ela vai ser solta. Facilita muito. Então, não se prendam à marcenaria sob medida, tá? A marcenaria sob medida, ela é indispensável num banheiro, numa cozinha, assim, tem inúmeras vantagens quando a gente pensa nesses ambientes, tá? Mas no quarto do bebê, não. Então, assim, se tu queres fazer para que cada coisa tenha o seu lugar, eu quero fazer, daí pensando em como vai ser quando tirar o berço, colocar a cama, a gente consegue fazer isso, né? Mostrar no 3D como fica, esse crescimento do quarto, essa evolução do quarto. Então, se é uma coisa que tu queres fazer, beleza. É possível ter um bom resultado, tá? Mas vai com calma, porque o maior erro dos projetos de quarto de bebê que eu vejo por aí é colocar muita informação no quarto. Então, assim, ainda é um bebê, gente, ele precisa... Bem, na verdade, ele precisa de pouca coisa pra viver, tá? Ele não precisa de muito pra viver, muito menos de marcenaria sob medida. Então, assim, se é uma coisa que tu, mãe, o pai querem fazer, façam, é a casa de vocês, tá? Vai demorar muito para a criança ter esse poder de decisão. Agora, não se prendam a isso, tá? A minha opinião como arquiteta é que o quarto do bebê com móveis soltos fica mais agradável, fica mais leve, fica mais aconchegante, tá? E vamos a uma parte importante agora. A iluminação. Gente, a iluminação no quarto de um bebê, ao mesmo tempo que ela é muito importante, ela é responsável pelas maiores aberrações que eu vejo por aí em quarto de bebê, tá? Não coloquem fita de LED embutida em tudo que é canto no quarto do bebê. O que ele menos precisa é luz na cara dele, gente. É um bebê que recém saiu da tua barriga, tá? Ele morava no escuro, dentro da nossa barriga. Não enfia a iluminação em tudo que é canto, pelo amor de Deus, tá? Então, parece exagero, né? Mas não é, gente, não é. Seguinte, luz indireta, tá? Luz indireta. Ou seja, escolha luminárias em que a lâmpada não fica visível a olho nu, tá? Que a gente não vê diretamente a lâmpada, que tem alguma coisa escondendo a lâmpada, e aí a iluminação fica difusa, tá? Ela se espalha sem a gente ver o foco da lâmpada, tá? Primeira questão é isso, luz indireta. Aliás, no nosso quarto também, deem prioridade para luz indireta. Abajur ou alguma luzinha auxiliar, vai ser necessário, tá? Vai ser muito necessário. Porque de madrugada a gente vai precisar, nos primeiros meses, trocar fralda, tá? Primeiro, segundo mês vai precisar, depois o intestino vai começando a regular, a gente consegue segurar e não precisa trocar a fralda sempre de madrugada, né? Mas aí vai continuar precisando amamentar. Então, assim, o que eu digo? Tem que ter um abajurzinho, uma luzinha auxiliar, alguma coisa assim, mas cuidado, gente. Eu tinha uma mesinha de cabeceira, uma luminária de cabeceira aqui, que eu não podia usar ela, porque ela é uma basezinha de madeira com a lâmpada em cima. E como tem a lâmpada em cima sem nenhuma proteção, ela ficava muito forte. Então, se eu acendia aquela lâmpada... Aliás, assim, no primeiro mês eu até usava ela, mas eu deixava ela meio escondida na mesinha de cabeceira, sabe? Que daí a luz não ficava tão forte no rosto.
Mas é isso, escolham um abajur que tem proteção, que tem cúpula, tá? Que tem alguma forma de proteção para que não fique a luz da lâmpada direto no nosso olho, tá? Isso é melhor para nós e para o bebê. E inclusive assim, deem prioridade para luminária móvel, tá? Abajur tradicional. Não precisa necessariamente ser uma arandela que fica fixa e tal. Eu acho que, como a gente tá numa fase de descobertas, tá? Tu vai descobrir como é a melhor forma de amamentar de madrugada, tu vai descobrir qual é a melhor forma, como que ele gosta mais, se vai... Enfim, são muitas descobertas, tá? São muitas adaptações. Então tem um abajur móvel tradicional que facilita. Porque aí se tu precisar deixar um dia no teu quarto, tudo bem, tu leva pro teu quarto. Se o bebê já tá indo dormir no quarto dele sozinho, leva pro quarto dele. Então, eu acho que ter luminárias móveis, abajures normais, móveis, sem ser uma arandela fixa e tal, eu acho que facilita também, tá? Dizem as consultoras em amamentação, estudiosos em pediatria e diversos assuntos afins, que luz vermelha auxilia no sentido assim, não prejudica a produção de melatonina do bebê. Então, a luz vermelha pode ser a que menos prejudica o olhar, tá? E a interrupção do sono, porque assim, o bebê acordou, ele foi mamar, tu trocou a fralda, enfim, a função, né? A luzinha vermelha, isso dizem, tá, gente? Tô falando o que eu já ouvi. Eu não comprei luz vermelha e não sei se eu indico, enfim, tô falando aqui porque eu vejo que muitas mães têm, mas eu não tenho opinião sobre isso, só tô falando que muitas mães compram algum abajur que tem, ou que tem o RGB que tu controla por aplicativo, tá? Ou que tu controla por botãozinho no próprio abajur, mas enfim, algumas luminárias têm a luz vermelha, tá? Então a luz vermelha é por esse motivo, para não prejudicar a produção de melatonina do bebê. Agora a luz azul, não, tá? Luz azul, não, a luz azul prejudica muito, ela incomoda muito, incomoda bastante o olhar, incomoda até mesmo para nós, então nunca tenham luz azul. Aliás, falando em iluminação, todas as outras luminárias, tá? A principal do teto, o abajur, luz amarela, tá, gente? Pelo amor de Deus, luz amarela. 2700K ou 3000K. Não me botem luz branca no quarto do bebê, pelo amor de Deus. A gente já falou sobre isso. E uma questão importante da iluminação é assim, ó, tenham cuidado, principalmente para quem vai fazer marcenaria sob medida no quarto do bebê, tenham cuidado com pontinhos de iluminação, com kits de iluminação aí que se vendem na internet, que imita as estrelas, que imita não sei o que, e aí tu faz toda uma instalação especial na marcenaria para colocar essa luzinha para a hora de dormir. E daí aqui a minha versão mãe falando, tá? É sério que vocês querem colocar luzinhas de estrela na hora do bebê dormir? Vocês querem que eles fiquem... Vocês querem que o bebê fique olhando as estrelinhas ou vocês querem que o bebê durma? Assim, eu não consigo entender, até os 3 ou 4 anos, o que a criança menos quer é dormir. E é uma das coisas que ela mais precisa fazer. Então ela sempre vai dar uma resmungadinha na hora de dormir. Ah, não quero dormir, não quero... Então assim, se tu colocar efeitos e né, shows pirotécnicos pra criança dormir, eu acho, tá? Eu nunca testei e não pretendo testar. Mas eu acho que a criança vai ficar animada com aquilo. Ela vai querer olhar as estrelinhas, as luzinhas. Então, assim, tomem muito cuidado com isso, tá? Porque eu não vou fazer o teste na minha casa pra ver se a Madu gosta ou não. Mas eu também não quero, sabe? Não vou ser a do contra, dizer que isso prejudica, exatamente porque eu não testei. Mas tomem cuidado, tá? Tomem cuidado com esse tipo de iluminação. Ah, é uma iluminação que imita as estrelinhas e fica piscando. Sério? Sério que tu vai ligar isso pra hora que o teu bebê tá indo dormir? Me desculpa, mas na hora de dormir eu quero que o meu bebê durma. Eu não quero que ele fique olhando luzinhas que imitam estrelas, tá? Talvez eu seja muito preocupada com a hora de dormir, mas eu acho que tem momentos e momentos, tá? Eu acho que tem muita brincadeira legal, tem muito recurso legal de iluminação,
Mas na hora de dormir, eu acho, inclusive hoje em dia, a minha filha já dorme totalmente no escuro. Eu demorei um pouquinho pra... Eu tinha um certo receio, coisa minha, assim, eu deixava sempre o abajurzinho ligado. E desde a última transição que a gente fez pra ela voltar a dormir sozinha, porque óbvio a gente teve regressões por aqui, né? Mas desde a última adaptação de rotina dela, da hora de dormir, eu coloco ela na cama e eu apago a luz. Então ela adormece totalmente no escuro, tá? E eu acho que isso é muito bom. É bom pra nós, é bom pra eles. Então tomem cuidado com o excesso de iluminação, com o excesso de recursos, de brilhinhos, de kit estelar e sei lá. Acho que tem que ter cuidado, tá? Na quantidade de iluminação que a gente coloca no quarto do bebê. Cuidado com as iluminações embutidas, não precisa ter iluminação embutida em tudo. Ah, eu não tenho gesso no meu quarto, tá tudo bem. Existem recursos muito simples, uma luminária de sobrepor que tu coloca diretamente na laje. É só comprar a luminária que tem o rebatedor, que daí não fica a lâmpada diretamente no nosso olho, né? Então não se prendam a esse tipo de coisa. Não é preciso ter gesso para ter uma iluminação mais confortável no quarto do bebê, tá? Sobre o estilo, tá? E o tema do quarto, gente, o quarto da minha filha é o tema nada, não tem tema o quarto dela. Aliás, como eu falei outra vez que eu não pintei a minha casa, não passei uma demão de tinta internamente quando eu entrei, eu também não pintei antes dela nascer, o quarto dela é amarelinho, tá? E tá tudo bem, ela não teve amarelão, coisa que as vovós por aí devem ter pensado, né? Mas enfim, o quarto não precisa ter um tema. Mais uma vez, né? Se os pais querem, tudo bem, escolha um tema pro quarto do teu filho. Mas isso é obrigatório? Não. E o bebê não vai ficar traumatizado se o quarto dele não tiver um tema, tá? Pelo amor de Deus, gente. Aliás, eu acho que tá aí outra coisa que eu não gosto muito, sabe? Fazer um quarto muito temático. Eu gosto que o quarto tenha uma corzinha. E não precisa ser só cores suaves, tá? Outro dia eu vi um quarto de bebê que uma das paredes a mãe usou um azul mais forte, assim, lindo. E o outro filho, ela usou um tom de verde. Ficou muito legal. Tipo, os quartos são iguais de planta, sabe? E aí, como um é mais velho, enfim, né? Eles não são gêmeos. Então, ela usou a disposição dos móveis diferente. Mas aí um dos quartos ficou azul e o outro ficou verde. E foram cores bem fortes que ela escolheu e ficou lindo. Então assim, não precisa só ser cor tom pastel, um azul bebê, um rosa bebê. Não precisa, tá? Vai do teu gosto ou de tu, né, pedir auxílio para um profissional. Mas o que eu gosto é de trazer alguma coisa infantil. Só que os próprios brinquedos da criança, do bebê, vão ser a decoração do quarto, sabe? Vai ser um ursinho, vai ser um quadrinho, vai ser sabe? Por exemplo, aqui eu tenho um quadrinho que eu ganhei de uma amiga, que ela mesma pintou, escrito Merci, que tá no quarto da minha filha até hoje, e eu adoro. E um negocinho que eu não sei o nome daquele negocinho redondinho, bordado, sabe? Que eu ganhei de uma outra amiga com o nomezinho dela. Então, assim, ó, as coisas que fazem a decoração do quarto dela não são coisas temáticas, são coisas que eu ganhei, no caso que ela ganhou, né, de amigas minhas, e que fazem sentido pra nós. Aí tem um ursinho, aí tem uma bonequinha, enfim, coisas normais, tá? Mas eu não acho que precisa ter um tema. A gente nem sabe, eu vou fazer um quarto da Minnie. Tu nem sabe se a tua filha vai gostar de Minnie. Eu prefiro ir com calma nesse sentido. Ainda sobre essa questão do tema, do estilo, eu acho que a gente não pode fugir muito do estilo da casa, tá? Se a tua casa é toda contemporânea, mais minimalista, não faz o quarto do teu filho parecendo um castelo da França, sabe? Todo clássico. Enfim, sobre estilo. O quarto precisa fazer sentido com o restante da casa, tá? Se a tua casa é mais rústica, mantém um pouquinho o tema rústico no quarto do teu bebê. Dá uma suavizada nisso, mas segue o estilo da casa. Se tu mora no campo e a tua casa é toda mais aconchegante, madeira, traz isso pro quarto do bebê também. Coloca um berço todo na madeira. Aliás, berço de madeira eu acho que é a melhor opção sempre, tá?
Eu me arrependo de ter comprado o berço da Maria Eduarda com as cabeceiras, a cabeceira e o pé branco e só as travinhas em madeira. Eu deveria ter comprado todo ele em madeira, porque eu acho muito mais bonito. Mas é isso, sabe? Sigam o estilo da casa de vocês. Se a tua casa é mais clássica, é mais antiga e tem essa pegada, segue isso pro quarto do bebê. Agora, se a tua casa é mais contemporânea, mais minimalista, não vai fazer um quarto provençal, tá? Que daí tu entra no quarto do bebê, parece que tu entrou no castelo de Versalhes no século, sei lá, 15, 16, tá? Não façam esse tipo de coisa. Sigam uma linha, tá? Sigam a mesma, aliás, é isso. Sigam a mesma linha do estilo da casa de vocês. Mas, enfim, outra coisa legal que tu pode usar no quarto do bebê é papel de parede, tá? O papel de parede eu acho que dá um charme bem legal, deixa aconchegante. E aí, escolher o papel é um mundo à parte, né? Tem muita coisa legal, tem muita coisa duvidosa. Listrado, um xadrezinho suave, tá? Listras mais finas, tá? Eu não costumo gostar de listras muito grossas, aquelas que são duas cores do mesmo tamanho. Eu prefiro das listras fininhas. Pode ser aqueles papéis de parede que tem um desenho que acaba formando quase um painel. São muito lindos. Pode ser um florido, pode ser muita coisa. Papel de parede eu acho uma graça, tá? E aí o céu é o limite, né? Mas tomem cuidado, não escolham um papel de parede que imita alguma coisa estranha, tá? Muito menos um 3D, que daí o bebê vai ficar confuso já de cara, né? Vai dizer, meu Deus, onde é que eu tô? Mas era isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado. E assim, ó, o que eu mais falei aqui é sobre o que não colocar no quarto do bebê, porque hoje em dia eu percebo que as pessoas estão colocando muita informação dentro do quarto do bebê, tá? É um armário sob medida com 3 cores, e aí é uma cômoda com uma cor diferente. Aí são puxadores em metal de um lado, puxadores em madeira do outro, e aí vai a iluminação embutida no gesso, no cortineiro, em cima da cama tem um painel com luz de estrelinhas. Então assim, calma, gente, calma. O bebê não precisa, aliás, o bebê não vai ficar aconchegado, ele não vai ficar confortável com essa quantidade de informações dentro do quarto dele, tá? Então, essa é a minha mensagem como mãe arquiteta que eu queria deixar na live de hoje, tá? Eu acho que o quarto dos bebês precisa ser um pouquinho mais leve do que tem se visto por aí nos projetos hoje em dia, tá? Se precisarem de dúvida pro quarto do bebê de vocês, ficarei feliz em ajudar, tá? Era isso por hoje. Obrigada por todos que tiveram até aqui. E um beijo. Até a semana que vem. E agora eu prometo, não falharei na semana que vem. Até mais!